Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí à nossa matéria, aula 76, permutação circulares, combinações e combinações completas, tá ok? Então aqui, de novo, nós precisamos saber combinações circulares. Como o próprio nome diz, estão formando aí para nós um círculo. Se eu tenho, portanto, três pessoas, pessoa A, pessoa B e pessoa C, de quantas maneiras diferentes essas três pessoas podem combinar entre si, tá? Para nós encontrarmos a quantidade de possibilidades de arranjar, a quantidade de maneiras de colocar três pessoas ao redor de uma mesa, tá? Ou em círculos, tanto faz. Essa quantidade de maneiras é dada por uma permutação circular. Permutação circular de n menos 1. Isso, portanto, é igual a fatorial de n menos 1. Então, se eu tenho três pessoas que vão ficar em torno de uma mesa circular ou em torno de um círculo, formando um círculo, isso para nós é uma permutação circular de quem? De 3 menos 1, que é igual a 2 fatorial, que é igual a 2. Portanto, nós temos aí duas possibilidades de nós colocarmos três pessoas formando um círculo ou sentando em uma mesa circular. Tá bom? Essa, portanto, é a nossa formulinha para encontrar a permutação circular. O exercício 1, os presidentes e o vice-presidente de 4 países estão sentados a uma mesa de reuniões circulares. De quantas maneiras isso pode ser feito? Então, isso aí para nós é uma permutação circular. Os presidentes, os vice-presidentes de 4 países. Então, nós temos um total de 8 pessoas. Isso para nós vai ser uma permutação circular de 8. Permutação circular de 8. Tá? Isso, portanto, vai ser 8 menos 1. Isso é igual a 7 fatorial, que resulta 5.040. Tá? No item B, de quantas maneiras eles podem sentar de forma que 2 presidentes não fiquem em cadeiras consecutivas. Então, se nós fixarmos um presidente, se eu fixar um presidente, obrigatoriamente, aí a seu lado tem que ficar um vice-presidente. Presidente e vice-presidente. Presidente e vice-presidente. Presidente e vice-presidente. Então, está satisfazendo a condição do enunciado, tá bom? Então, fixando um presidente, os lugares em que se podem sentar os outros presidentes e os que se podem sentar vice-presidentes ficam automaticamente definidos, tá? Assim, basta permutarmos os 3 presidentes restantes, que resulta 3 fatorial. E os 4 presidentes, vice-presidentes, que aí nós temos 4 fatorial maneiras, tá? Então eu vou fixar, eu preciso começar com o presidente, eu vou fixar esse cara aqui, tá bom? Os outros 3 eu vou permutar de 3 maneiras distintas. Então nós vamos ter aí 3 fatorial. Vezes o vice-presidente, não está falando que tem que ser o vice-presidente desse presidente, tem que ser apenas um vice-presidente. Vezes 4 fatorial. Tá bom? Isso aqui vai resultar quanto? 3 fatorial vai dar 6. 4 fatorial 24. 6 vezes 24, isso resulta 144.
No item C, de quantas maneiras eles podem sentar-se, estando obrigatoriamente cada presidente ao lado do seu vice. Observe que agora ele deu uma condição, que o vice-presidente tem que estar do lado do seu presidente. Mas não está falando para nós que tem que ficar sempre do lado direito ou sempre do lado esquerdo. Pode ficar do lado direito e do lado esquerdo. Então nós temos duas possibilidades para cada uma, tá? Vamos considerar o presidente e o vice-presidente como um bloco, tá? Se eu mudo um, obrigatoriamente eu tenho que mudar o outro. No caso, nós temos 4 blocos, tá? 4 blocos que são em relação aí aos 4 países, que permutam na mesa circular. Então é o seguinte, se nós temos aí uma mesa circular, esse é o presidente e esse é o seu vice-presidente. Depois eu tenho o presidente e o seu vice-presidente. Então, tá vendo? São blocos, tá? Depois eu tenho aqui o presidente e o seu vice-presidente. Blocos. E depois eu tenho aqui o presidente e o seu vice-presidente. Então, observa que nós temos 4 blocos, tá? Eu posso permutar esses 4 entre si. Eu vou permutar esses 4 entre si. Se eu troco um, obrigatoriamente eu tenho que trocar o outro. Então, em relação aos blocos, nós temos uma permutação circular. Uma permutação circular de 4, que vai ser fatorial de 4 menos 1, que vai ser igual a 3 fatorial, que é igual a 6. Então, esses eu tenho 6 maneiras para permutá-los entre si, correto? E para cada bloco, o presidente e seu vice-presidente podem sentar de 2 maneiras. Então, eles podem trocar de cadeiras entre si. Então, o total de possibilidades que nós temos vai ser 6 vezes 2, porque esses dois podem sentar de 2 maneiras diferentes, vezes 2, esses dois de 2 maneiras diferentes, vezes 2 e vezes 2. Isso aqui, portanto, vai resultar 96 maneiras. 96 maneiras, tá bom? No exercício 2, com 7 pedras preciosas diferentes, podemos fazer quantas pulseiras distintas? Então, essas pulseiras formam para nós uma circunferência. Então, são permutação circular. No exercício 2, podem ser feitas aí, no caso, uma permutação circular de 7 pedras preciosas. Com 7 pedras preciosas diferentes, podemos fazer quantas pulseiras distintas? Tá? Então, vai ser uma permutação de 7 dividido por 2. Por que nós vamos dividir por 2? Porque nós vamos desprezar a ordem da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, tá bom? Então, isso aqui vai ser 6 fatorial sobre 2. 6 fatorial é 720, dividido por 2, 360, tá bom? Exercício 3. Em um plano temos 15 pontos, sendo P10, P11, P12, P15 alinhados. Sabendo que não existem 3 pontos colineares, além dos anteriores citados, e sendo A de P1 a P9, B de P10 a P15 e C a união com B. Quantos triângulos podemos formar com vértices em A? Então, pessoal, o conjunto A, ele possui 9 elementos, tal que não existem 3 pontos colineares. Logo, escolhemos 3 pontos. Isso aqui, portanto, para nós vai ser uma combinação de 9, 3 a 3. Uma combinação de 9, 3 a 3, vocês já sabem fazer. Vou revisar com vocês. Isso aqui vai ficar 9 fatorial
sobre 3 fatorial, que multiplica fatorial de 9 menos 3. Tá? Efetuando as devidas simplificações, nós vamos obter um total de 84 triângulos. No item B, quantas retas distintas são determinadas por 2 pontos de A? Para nós determinarmos uma reta, nós necessitamos de 2 pontos distintos. Então, se eu tenho 9 pontos, isso vai ser uma combinação de 9, 2 a 2. Resolvendo essa combinação, nós vamos obter 36 retas distintas. 36 retas distintas. Tá ok? No item C, quantas retas distintas são determinadas por 2 pontos de B? Em B nós temos quantos? Nós temos o ponto 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos aí no caso um total de quantos pontos? 6 pontos. Só que pelo enunciado todos os pontos de B são alinhados. Logo temos apenas uma reta. Então vamos colocar aqui, ó, do enunciado, todos os pontos de B estão alinhados. Estão alinhados. Logo, temos uma única reta. Precisa prestar atenção nisso, tá? No enunciado. No item D, quantos são os triângulos determinados com vértice em C? Pelo enunciado, todos os pontos de B, no total, temos que escolher aí, no caso, 3 pontos de 15 pontos de C. Então, isso vai ser uma combinação de 15, 3 a 3. Resolvendo isso, nós vamos obter 455 maneiras, tá bom? Mas os pontos pertencentes a B são colineares. E quando tomamos 3 pontos desse conjunto, não é possível formar um triângulo. Então, nós precisamos encontrar o total de combinações que nós temos no conjunto B, que é uma combinação de 6, 3 a 3. E isso aqui vai resultar para nós um total de quanto aqui? 6, 3 a 3 vai resultar 20. Então, nós temos 455 menos 20, que vai resultar 435 triângulos. Tá ok? No item E, quantas retas distintas são determinadas pelos pontos C? Então, no item E, nós temos 36 retas distintas determinadas por 2 pontos de A, lá do item B, tá? E uma reta determinada pelo ponto de B, que é o nosso item C. Então, falta calcular as retas que passam por um ponto de A e por um ponto de B. Como cada ponto de A pode ser ligado a um ponto de B, nós vamos ter aí, no caso, 9 vezes 6. 9 vezes 6, isso é igual a 54 retas. Logo, nós vamos ter 36 retas, lá do item B, mais uma reta do item C, mais 54. Isso aqui vai resultar para nós 91 retas distintas, tá bom? 91 retas distintas. No exercício 4, de quantas maneiras podemos dividir 12 pessoas em 4 equipes com 3 participantes cada? Tá? Então, pessoal, isso aqui vai ficar o seguinte. Para nós resolvermos isso, vai ser da seguinte forma: ó, de quantas maneiras podemos dividir 12 pessoas em 4 equipes?
Eu vou escolher as 3 primeiras. Eu vou ter um total de 12 participantes que eu vou escolher 3, tá? Vezes o segundo grupo. O meu segundo grupo, para eu escolher 3 pessoas, agora eu tenho quantas pessoas? 9, porque eu já escolhi 3. 9, 3 a 3. Vezes uma combinação de 6, 3 a 3, vezes uma combinação de 3, 3 a 3. Como não está falando nada, nós precisamos desconsiderar a ordem dos grupos. Eu vou participar de um dos grupos, não importa se eu faço parte do grupo A, do grupo B, do grupo C, do grupo D. Eu vou dividir isso por 4 fatorial, tá bom? Quando eu faço essa continha, vocês vão calcular aí separadamente cada uma dessas combinações. Nós vamos obter um total de 15.400 maneiras distintas. 15.400 maneiras distintas, tá ok? Esse, portanto, é o exercício 4. O exercício 5, nós temos, em uma sorveteria, temos 12 sabores de sorvete. De quantas maneiras uma pessoa pode comprar 5 bolas de sorvete? Só beber uma água. Então, pessoal, aqui no caso, cada espaço que eu fizer, aqui embaixo, ele vai representar o sabor de um sorvete, tá? Como temos 12 sabores, nós temos 12 espaços. Vou fazer aqui com vocês 12 espaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que são os 12 sabores, tá bom? Cada espaço pode estar vazio, o que representa que esse sabor não foi escolhido, ou preenchido com um risquinho, tá? Que a cada bola comprada de seu respectivo sabor. Como a pessoa vai comprar 5 bolas, devemos distribuir 5 risquinhos nos espaços. Então a pessoa pode escolher um sorvete desse sabor, um sorvete desse sabor, não vai escolher esse, não vai escolher esse, vai escolher 2 bolas desse sabor, vai escolher uma bola desse sabor. Observa que eu tenho 5 sabores, já escolhi 5 sabores. E aqui no meio, nós temos o sinal de mais. Isso aqui, portanto, para nós, pessoal, vai ser o quê? Isso aqui vai ser uma permutação. Por que permutação? Porque nós temos 5 sabores que eu vou escolher. E quantos sinais de mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, está faltando um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então isso aqui para nós vai ser uma permutação de 11 elementos, de 16 elementos, porque eu tenho 11 sinais de mais e mais 5 sabores, 5 risquinhos, desprezando a ordem dos 5 sabores e desprezando a ordem dos 11 sinais de mais. Isso aqui, portanto, vai ficar 16 fatorial sobre 5 fatorial, que multiplica 11 fatorial. Tá bom? Resolvendo isso, nós vamos obter um total de 4.368 maneiras de comprar 5 bolas. Tá ok? Fácil, simples assim. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Boas aulas, boa semana. Lembrando que hoje à tarde eu estou disponível para tirar dúvidas. Tá ok?